Muito boa tarde a todos, eu sou o Victor Conte e venho aqui contar de Grêmio mais uma vez para vocês sobre o jogo de ontem, que foi uma vitória, mas não foi aquilo que a gente almejava, né? Também buscava a primeira classificação no grupo para a gente matar de uma vez, né? Não precisar jogar mais 2 jogos aqui pelos playoffs. E no final das contas o Grêmio vai acabar tendo que jogar mesmo. Vacilou demais, podia ter vencido todas as partidas, mas enfim, para análise, fomos roubados pelo Godoy Cruz no último lance, mas focando, antes de eu focar só no jogo de ontem, eu avisei vocês que eu não ia falar sobre o Bahia, não ia falar sobre o jogo, mas ó, ganhamos roubados, fomos favorecidos. Eu falei que quando meu time fosse favorecido, eu ia falar para vocês. Estou falando. Contra o Bahia, a gente foi muito favorecido. Mas agora falando sobre ontem. A tristeza que foi o Grêmio empilhar chances, porque foi um ataque contra a defesa. O Esportivo Luquenho não é o time titular. O goleiro era o terceiro goleiro, porque os outros dois estão machucados. E é um menino subindo da base. Era o segundo jogo dele como profissional. E ele conseguiu ainda catar um pênalti, porque na hora que eu vi o Ares finalizar, antes dele bater o pênalti, eu falei: Ares, pensa comigo. É o segundo jogo do cara como profissional. Você não vai consagrar ele agora, né? Você não vai chutar e o cara vai defender. Pois o Arezzo conseguiu essa proeza. Pô, ele acha que é o Neymar, cara. Você é louco. Não pode, Arezzo. Bater daquele jeito. Pique Neymar. Na hora que você corre, dá aquela passada e olha para um lado e pá, desloca o goleiro do outro. Não. Você é Matias Arezzo. O centroavante uruguaio do Grêmio, coisa e tal. Pagamos milhões em você. Mas criatura, você não é extra classe. Das vezes que você bateu o pênalti, você ia bem. Daí você vai lá e vacila de uma tal forma. Daí o Grêmio não abre o placar aos 10, uns 10 para 12 minutos que foi perdido o pênalti. O Grêmio já tinha finalizado antes. Para se ter noção da estatística do jogo, no final das contas, aqui pegar aqui no meu celular, o Grêmio, grandes chances, o Grêmio teve 7. Posse de bola 71%. O total de chutes foram 29-3. 29-3. É chance demais que o Grêmio acabou perdendo. Chance demais. E daí aos... Deixa eu ver. Aos 38. Um jogador deles, o Vera, ele conseguiu ser muito, mas muito juvenil. Muito burro. Porque o Natan, o pescador, ele faz a falta no jogador, o jogador cai e em vez dele se levantar e cobrar a falta, ele acaba deitado mesmo. Na hora que ele vai levantar, ele levanta os pés assim e acerta a costela. No final acertou o braço do Natan e deu para ver que cortou ali uma parte, cortou o braço do Natan, e foi na cara do juiz. Cara, a falta era para você. Você vai lá e levanta já chutando o cara. Daí foi expulso. O VAR nem chamou. Beleza. O Grêmio segue empilhando chance. Segue. O Grêmio tá certo que também não era o time titular, mas, cara, o reserva do Grêmio tem que ser melhor que o Sportivo Luquenho. E é impressionante como a gente não goleou ninguém nessa fase de grupos. E era um grupo fácil pra gente. Atlético Grau era pra, sei lá, fazer 3 para mais. O Esportivo Luquenho também, no mínimo 3, sabe? São equipes que a mais trabalhosa era o Godoy Cruz. Não era pra gente sofrer, mas a gente conseguiu sofrer. Para ter noção, o Grêmio, olha, o jogador dos caras, o Benítez, foi expulso aos 85. Ali já estava 1-0 pro Grêmio. Mas é impressionante. Os caras acabaram o jogo com 2.
com 2 a menos, e o Grêmio conseguiu vencer só de 1-0 com gol do menino Riquelme e com passe de Christian Pavon. É impressionante. Pavon fez alguma coisa útil no Grêmio. Ainda bem, né? Ainda bem, porque, olha, é que não vou criticar o Mano. Não é querendo criticar, mas já criticando. Pensa comigo, o Renato, ele teve aquele negócio de lapidação com os jovens e tal. E tem aquela história do DVD. Mas o Mano, ele devia falar assim, cara, vocês ganham demais para errar tudo isso e jogar só essa pouca bola que vocês jogam. Essa pouca bola que vocês jogam. Errou 500 chutes, ó. Vai pegar um por um. Vai chutar tantas vezes. Vai ficar mais de 1 hora ali. Só finalização a gol. Só finalização a gol. Vai finalizar ali. Cara, vamos treinar a finalização. Vamos treinar. Vamos treinar. Que é isso? Não, tem que colocar. 1 hora de treino é só finalização a gol. Porque tem que melhorar. O Grêmio tem que melhorar. O importante também é não tomar gol. Mas o mais importante do futebol é você marcar o gol. Porque se você levar, se levar um, você vai lá, marca 2, coisa e tal. A melhor defesa é o ataque. Tem essa frase. Sim, mas o Grêmio, quando ataca mal. Desperdiça várias chances. E o goleiro, o terceiro goleiro, o jovem, jogador do Sporting Luquenho, cara, ele viu um Manuel Neuer. É impressionante. Contra o Grêmio, os caras conseguem crescer. Ele fez cada defesa. É impressionante. Não, sinceramente, impressionante o que fez o goleiro do Sporting Luquenho. Impressionante a incapacidade do Grêmio de fazer pelo menos o segundo gol. Porque a situação antes do jogo era a seguinte. O Atlético Grau, se segurasse um empate contra o Godoy Cruz, o Grêmio precisaria marcar 2 gols para igualar o saldo e passar o Godoy Cruz em primeiro colocado. Daí vai lá, o Grêmio parece que foi com as reservas já desacreditado do Atlético Grau. Tá bom. Daí foi lá, 1-0 Godoy Cruz, 1-1. Daí o Godoy Cruz virou, mas logo em seguida o Atlético Grau virou e o Godoy Cruz acabou empatando. Já que a equipe do Godoy Cruz marcou 2 gols, o Grêmio teria que fazer, no caso, 3 ali, para ganhar ali em gols marcados. Cara, o Grêmio, olha, finalizou 29 vezes, cara. 29 vezes. E ganhar só de 1-0. Podia estar 1-0 logo com 15 minutos de jogo, cara. Com a Arezzo ali, ó, com 15 minutos. Num time igual o Sportivo Luquenho, que também tá em... Olha, eu sou obrigado a falar. Tá em crise, mas é o Sportivo Luquenho. Um time desse tamanho. Ainda tu sofre para ganhar de 1-0. É o fim da picada, cara. Não, aí não tem como fazer, não tem como defender os caras. Não tem como defender os caras. Você tá louco. Pelo menos ganhou. Mas pelo menos ganhou. Agora a gente vai pegar o Alianza Lima, que tem o eterno pirata Hernan Barcos, o inaposentável, né? Porque ele tem 40 e poucos anos. E outro dia ele foi até assistir um jogo do Grêmio pela Sul-Americana, mas agora a gente vai se confrontar, né? E, pô, estamos deixando, a nossa fase é tão ruim, o futebol é tão ruim, que infelizmente os caras estão acreditando que vão passar da gente. E o Grêmio não tá passando credibilidade nenhuma, não tá passando medo pro adversário. Ele tem que mostrar que esse símbolo aqui, essa camisa aqui, tem tradição, tem peso. Não, a gente tem que chegar e ganhar. Saudades do meu Grêmio, melhor futebol do Brasil. De 2019, 2018. Saudades. Toda vez que eu vou assistir o jogo do Grêmio, eu falo pra quem tá do meu lado. Falo, hoje é o jogo da seleção. Ultimamente,
está sendo a seleção dos Bagres. E quem comandou a seleção dos Bagres ontem foi o Gemerson. Impressionante. O mano teve a coragem de dar a abraçadeira para o Gemerson. Porém, quem é especialista em bagre é o bagre do Natan Pescador, cara. Impressionante. Não, é impressionante que o Grêmio conseguiu. O Grêmio conseguiu vencer 1-0. Vai jogar contra o Alianza Lima. E agora vamos ver, né, o que a gente consegue e fazer no jogo contra o Juventude agora sábado às 4 da tarde. Se o Ancelotti quiser ver um futebol de qualidade, eu desafio o Ancelotti para ir assistir esse jogo. Grêmio e Juventude, cara, vai ser um jogão, uma briga de foice. Mas fazer o que? Ganhamos, né? Ganhamos, mas não era o que a gente queria. Ganhar só por 1-0, mas tá bom. Pelo menos ganhamos. E de pouquinho em pouquinho, de tijolo em tijolo, a gente constrói uma casa. A gente constrói e vamos que vamos. Obrigado a todos, eu sou o Victor Conte. E não se esqueça de clicar aí no sininho ali e também segue e dá o like.